Quem foram os piores campeões do UFC dos últimos tempos? Nesse vídeo aqui eu vou te falar 3 deles e, obviamente, a gente tem que começar com o Jamal Hill, né? O Hill, eu nunca achei ele um lutador bom. Se você analisar o cartel dele antes de lutar pro cinturão, não era um cartel bom. O próprio Paul Craig quebrou o braço dele, aí depois ele venceu o Johnny Walker por nocaute, né? Que não é um grande mérito. Depois bateu no Marreta também, Marreta fim de carreira, acumulou não sei quantas derrotas antes de ser mandado embora do UFC. E o Hill, lembrando que ele não bateu o campeão linear para se tornar campeão. O Jiri ganhou do Glover o cinturão, vagou o cinturão por causa de uma lesão, aí casaram o Ankalaev com o Blachowicz pelo cinturão, a luta foi chata, foi um empate, aí o Dana falou, beleza, vamos casar o Glover contra o Jamal Hill no Rio de Janeiro mês que vem para decidir o cinturão. Aí ele pegou um Glover Teixeira, fim de carreira já, o Glover estava muito lento, estava telegrafando queda, estava completamente diferente das últimas lutas, e mesmo um Glover sendo lento, telegrafando queda e vindo de uma guerra contra o Jiri, né? Acho que aquela luta contra o Jiri tirou alguns anos da vida do Glover, e se você analisar as duas lutas, completamente diferente, o Glover estava mais rápido, estava entrando em queda melhor contra o Jiri, contra o Jamal, cara, parece que ele envelheceu não sei quantos anos em um ano, em poucos meses. Então, por mais que o Glover tivesse lento, fim de carreira e tudo mais, o Jamal lutou 5 rounds com ele, não conseguiu nocautear e nem finalizar, e acho que foi no 4º round, o Glover morto ainda conseguiu derrubar, conseguiu montar, pegar os 100 kg do Hill. Então o Hill é muito ruim, tanto que ele ganhou esse cinturão sem bater o campeão linear, abriu mão do título por causa de uma lesão, voltou contra o Poatan, foi nocauteado rapidamente, não deu nem pro cheiro, depois foi nocauteado pelo Jiri, uma luta que foi bastante antecipada, né, porque o Jiri era campeão antes do Jamal, e depois foi jambrolhado pelo Khalil Rountree. Então, as últimas aparições do Jamal Hill foram péssimas, e, cara, as pessoas se perguntam como que esse cara virou campeão, né? Foi um acaso ali, que aconteceu uma vez e não vai acontecer mais. Eu acho que o Hill, o nível dele é muito baixo, é muito difícil ele se recuperar no UFC, então Jamal Hill é o primeiro dos piores campeões dos últimos tempos. Em segundo lugar, não tem como não falar de Michael Bisping, né, que sempre foi um lutador mediano, nunca foi um lutador de elite, sempre em luta maior assim, ele pipocava, então ele fazia aquele joguinho dele, de um boxezinho ali, ganhando por pontos, mas chegava numa luta mais importante, ele pipocava, chegava na beira do título, ele pipocava, e o UFC sempre investiu muito no Bisping, né, por causa da Inglaterra, por causa que ele era um cara que vendia, mas não adiantava, sempre quando ele chegava perto do cinturão, ele perdia, era nocauteado, tiveram alguns nocautes bem feios aí, né, a gente teve aquele do Dan Henderson, quando ele nocauteou o Bisping, depois pulou com aquela cotovelada, aquele mata-cobra, e o Bisping ficou todo travado no chão, tem o chute do Belfort também, que acabou deixando ele cego, tudo bem que o Bisping tem uma história de superação, virou campeão com um olho só, mas essa chance de se tornar campeão caiu no colo dele, não era merecedor, porque o Weidman era campeão, o Luke Rockhold bateu o Weidman, e daí tinha uma revanche entre os dois lá em 2016, eu lembro bem dessa época, o Weidman se machucou, chamaram o Bisping de última hora, ele tava fazendo um filme lá, e ele veio para lutar pelo cinturão contra o Luke Rockhold, e o Luke Rockhold é 1000 vezes superior ao Bisping. Se você assistir a primeira luta dos dois, porque eles lutaram 2 vezes, a primeira luta, o Rockhold tirou o Bisping pra nada, em pé e no chão, ele deu um chute na cabeça do Bisping, na hora que o Bisping caiu, ele finalizou o Bisping com um braço só. Então, essa segunda luta era pra ir por esse mesmo caminho, mas o Rockhold brincou, ficou com a guardona baixa, ela tomou uma ali, meu amigo. Podia ser qualquer pessoa. Se eu tivesse dado um soco ali no Rockhold, com aquela guardona aberta e pegasse no queixo, ele ia cair do mesmo jeito. Então não vejo muito mérito do Michael Bisping. Se o Rockhold tivesse lutado sério, ido pra finalizar aquela luta, ele teria tirado o Bisping pra nada. E daí o Bisping venceu esse cinturão e lutou com o Dan Henderson, não sei quantos anos o Henderson tava, o Dan Henderson tava muito velho, na época tinha o jacaré pra ele pegar e tudo mais, não quis fazer essa defesa contra o Dan Henderson, cara, levou uns 2, 3 knockdowns, da mesma maneira que ele perdeu a primeira luta, uma luta muito parelha que poderia ter ido pro Dan Henderson, se o Dan Henderson não tivesse tão velho assim, tivesse dado um gásinho no final, aí depois, mais uma vez, tirou o Saint-Pierre da aposentadoria, o cara não lutava há 3, 4 anos, da categoria de baixo, o Saint-Pierre voltou a lutar, depois de anos sem lutar, subindo de categoria, jambrolhou o Bisping, finalizou ele, apagou ele no octógono, e depois o Kevin Gastelum mandou o Bisping direto pra aposentadoria com um nocautão lá na China. Então, como eu falei pra vocês, Michael Bisping sempre foi um lutador mediano, a chance do cinturão caiu no colo dele, e só ganhou o cinturão por arrogância e prepotência do Luke Rockhold, porque se o Rockhold tivesse entrado sério para definir a luta, ele teria tirado o Michael Bisping para nada. Michael Bisping sempre foi um lutador mediano.
Em terceiro lugar, o Michael Bisping 2.0. Quem que é o Michael Bisping 2.0? Sean Strickland, que também nunca foi um cara de elite, né? Sempre com as lutinhas chatas, boxeando, um cara limitado. A galera fala, o Strickland tem um bom wrestling. Cara, nunca mostrou esse wrestling no UFC. É sempre a mesma coisa, ele fala que vai acabar com o cara, que vai detonar. Se a luta tem 3 rounds, ele vai lutar os 3 rounds ali, jab direto. Se a luta tem 5 rounds, como foi com o Borrachinha, ele vai lutar 5 rounds dando jab direto. Então, lutas chatas. Aquela luta com a Adesanya caiu no colo dele porque não tinha mais ninguém para enfrentar o Adesanya. E por causa do trash talking entre os dois ali, ele tava acho que com 2 vitórias seguidas só. O único cara que ele nocauteou acho que foi o Abus, né, Magomedov. O resto, tudo por ponto, lutas feias. Foi uma luta muito boa, foi a luta da vida dele que ele fez contra o Adesanya. Mas depois disso já perdeu pro Duplessis, teve a chance da revanche, perdeu mais feio ainda. Então se a gente analisar esses 3 campeões que eu falei aqui, nenhum deles era para lutar pelo cinturão. A chance caiu no colo do Hill, porque o campeão se machucou, a outra luta deu empate. A chance caiu no colo do Bisping, porque o Weidman se machucou, tá fazendo um filme e tudo mais. E a chance caiu no colo do Strickland, porque o Strickland não merecia lutar pelo cinturão. Não tinha mais ninguém, colocaram ele, né, o Adesanya era franco favorito, mas ele surpreendeu, de fato fez a luta da vida dele, mas foi um campeão muito ruim, né? Perdeu, não chegou a defender nenhuma vez o cinturão, teve a chance de revanche, se apresentou ainda pior do que a primeira luta, o próprio treinador dele criticou. Então, na minha opinião, esses foram os 3 piores campeões do UFC. Me fala aí se você acha que tem mais alguém que pode entrar nessa lista, e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.